Capítulo 97. Vidas nunca vividas. 26º dia da lua de sangue. Salme, inverno, ano 3081 após a perdição. Kalen estava nos campos além dos muros de Salme, coçando as escamas que percorriam a lateral da mandíbula de Valeris, observando as pilhas de corpos de Uraka ainda queimarem sob o sol da manhã, com a fumaça negra subindo incessantemente. Tivar e Avandeer estavam ao lado dele, junto com Vartiar. Os curandeiros élficos haviam passado a maior parte da manhã, desde o nascer do sol, cuidando dos ferimentos de Vartiar. Eles se ofereceram para fazer o mesmo por Valeris e Avandeer, mas Kalen e Tivar recusaram. O número de feridos na cidade era incontável, e quaisquer ferimentos que os dois dragões tivessem sofrido cicatrizariam com o tempo. Ao longe, a meio caminho entre os portões da cidade e o local onde Kalen estava, 2 cavaleiros avançavam em direção a eles. Valeris emitiu um rosnado baixo e cutucou Kalen com o focinho. "Fique perto", disse Kalen, desviando o olhar das pilhas em chamas e encarando os olhos de Valeris. Ele acariciou o focinho do dragão, que ronronou. Valeris ergueu a cabeça e cutucou a mandíbula de Avandeer antes de se virar e alçar voo. Avandeer e Vartiar o seguiram, e gritos ecoaram ao redor enquanto os 3 dragões cortavam o ar em direção ao oceano. "Em que vocês estão pensando?", perguntou Tivar enquanto observavam os 3 dragões. "Se não tivéssemos ido para o norte, haveria muito menos sepulturas aqui." Kalen olhou para além das muralhas ocidentais de Salme, onde os elfos de Lunitir estavam enterrando centenas de corpos. Mais perto de um bosque, homens e mulheres carregavam dezenas de corpos para as piras funerárias. Mesmo à distância, Kalen sabia que aqueles guerreiros mortos eram Belduaranos, entregues às chamas como todos os Belduaranos. Segundo o primeiro relato de Tarmon, dos 14.000 que marcharam em auxílio de Salme, quase um terço pereceu na batalha. Uma contagem mais precisa viria em breve. Guerras não são vencidas. Elas terminam. Kalen passou a mão pelos cabelos, soltando um longo suspiro. E se não tivéssemos feito isso, todas as almas de Tahel teriam perecido. Coren e Aldrin estariam mortos. As escolhas não podem ser analisadas em retrospectiva. Esse caminho leva apenas a lugares sombrios. Ela juntou as mãos atrás das costas. Esse é o fardo de ser uma Draleide. Raramente fazemos uma escolha sem consequências. Kalen assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Sabia que o que Tivar dissera era verdade, mas isso não o consolava. A verdade raramente trazia conforto. Aqueles guerreiros marcharam para a guerra com seu estandarte hasteado, e ele não estava lá. Mantinha-se firme na decisão que tomara e sabia que teria que tomá-la novamente. Mas isso não significava que a culpa jamais o abandonaria. Naquele momento, porém, Dan e Riste eram os únicos pensamentos que lhe vinham à mente. Ele sabia que precisava contar a Dan o que tinha visto, mas como e quando? Seu amigo mais próximo estava vivo. Isso era algo que ele guardaria com carinho para contar a Dan. Mas o resto, que Riste não só havia se juntado ao círculo dos magos, como também matado ativamente em nome deles. Ou que o homem que era seu irmão em tudo, menos no sangue, havia se juntado ao exército que assassinou os pais de Kalen e torturou os pais de Riste. Ou que foram Kalen e Dan que o abandonaram a esse destino. Naquele momento, a conversa teria sido egoísta, servindo apenas para impedir que Kalen sofresse sozinho com o conhecimento. Dan precisava saber e Kalen lhe contaria, mas aqueles dias eram para Ilinda. Ele podia dar alguns dias a Dan. "O que você fez em Aravel?", disse Tivar, aproximando-se e olhando para os campos em chamas. "Obrigado. Não tivemos um momento para falar sobre isso, mas eu queria dizer isso. Eu não fiz isso por você." Kalen desviou o olhar das piras de Belduara para encontrar o olhar de Tivar. "Sou grato por tudo o que você fez. Você salvou nossas vidas quando veio em nosso auxílio naquela noite. E eu realmente acredito quando você diz que quer consertar as coisas, mas eu fiz isso por eles", disse ele, apontando para a cidade de Salme. "E por todos os outros que respiram nestas terras. Eu jamais conseguiria enfrentar a guarda do dragão sozinho. Quaisquer que sejam os rumores e histórias que se espalhem, eu sou apenas um homem e Valeris é apenas um dragão. Ainda desejo arrancar o coração de Farda do peito, mas engolirei esse ódio. Se isso significar ter você e Avandeer lutando ao nosso lado, enterrarei meus desejos mais sombrios, porque é isso que se espera de mim." A respiração de Tivar se misturou ao ar da manhã. "Ainda assim, sou grato. E demonstrarei essa gratidão com sangue e lealdade. Para onde vamos agora?" "Enquanto o exército se recupera, voaremos para o sul, até Valtara, e enviarei uma mensagem a Leron Elmund em Drifaen. Primeiro,
limparemos o sul. Depois, olharemos para o norte. Mas, por agora, iremos acender as piras de Belduara, rezaremos sobre os túmulos dos mortos e lamentaremos com os demais. E esta noite, nos juntaremos à celebração. Celebração. Nas aldeias, não apenas lamentamos a perda daqueles que nos deixam, mas celebramos suas vidas. Às vezes, isso é mais fácil do que outras. Mas esta noite, não celebramos apenas essas vidas, mas também o fato de a cidade ainda estar de pé. Antes que Tivar pudesse dizer mais alguma coisa, os dois cavaleiros se aproximaram e chegaram ao topo da encosta onde ele e Tivar estavam. Aen! Aen havia escorregado da sela antes mesmo que o cavalo parasse, enquanto Eldard permanecia sentado em seu corcel com um largo sorriso no rosto. Calen abraçou o irmão com força. Pensei que você pudesse estar aqui. Aen se afastou e olhou nos olhos de Calen. Sinto muito por ter ficado tanto tempo fora, irmãozinho. Procuramos pelo coração dia e noite. Seus observadores não encontraram nada entre os pertences de Elvira, então. Aen balançou a cabeça. Ainda não. Eles não dormem. Mal comem. Calen assentiu lentamente. Aen fixou o olhar em Calen mais uma vez. Eu queria vir até você. Eu tentei. Eu entendo, disse Calen. Mais do que você imagina. Não é como era antes, não é? Quando nossas escolhas eram nossas. Calen afastou os pensamentos sobre Farda, percebendo que tinha algo muito mais importante para contar a Aen. Ela acordou. Os olhos de Aen se arregalaram, sua boca se abriu em espanto. Ela está bem? Ela está bem, melhor do que bem. Um largo sorriso se abriu em seu rosto. O rosto de Calen se iluminou, e antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Aen o puxou para mais perto. Calen fechou os olhos por um instante e simplesmente saboreou a sensação de saber que seu irmão estava tão perto. Venha, disse Calen, finalmente se afastando de Aen. Primeiro, precisamos prestar nossas homenagens aos mortos. Depois conversaremos, e esta noite poderemos beber e comer com os outros. Ele segurou o ombro de Aen. É bom ter você de volta. Eu precisava de você. Não, Calen. Vim aqui para lhe dizer que você deve levar Valeris agora e voar comigo. O grão-mestre Kalinvar pediu que você viesse ao templo de Achiron para que possamos nos preparar para o último dia da lua de sangue. Não é longe, no máximo um dia de voo. Calen apenas encarou o irmão, atônito. Ir embora? Agora. Ele gesticulou em direção a Salme, as pilhas de Urags em chamas, as piras funerárias e as sepulturas. Você não vê isso. Está cego ou eu enlouqueci? Calen, se Efialtir atravessar para este mundo, haverá mais mortos do que você pode imaginar. Precisamos ir. Nada disso importa se o traidor atravessar. Agora você fala como seu grão-mestre. Calen encarou Aen nos olhos. Este é o nosso povo, Aen. Ele apontou para Eldard na cela. Nosso povo. A clareira se foi, mas este é o nosso lar. Jorvil está morto. A mãe de Dan está morta. E Linda. A dureza que havia se instalado nos olhos de Aen desapareceu num instante. Queimados vivos por covardes que fugiram nos barcos. Calen, eu não sabia. Eu estou. Não posso ir embora esta noite. O que eu serei se fizer isso? Calen respirou fundo, tentando se acalmar. Não era com Aen que ele estava zangado. Se não posso honrar os mortos, que direito tenho de pedir aos vivos que continuem lutando? No fundo da mente de Calen, os pensamentos de Valeris o envolviam, o fogo do dragão o aquecendo e acalmando a dor em seu coração. Calen respirou fundo para se acalmar. Pedia 14.000 almas que marchassem centenas de quilômetros para lutar e morrer em um lugar distante de seus lares e das pessoas que amam. Um terço delas morreu aqui porque eu voei para o norte, quando poderia ter voado para o sul. Aceitei minha escolha. Era a escolha que eu precisava fazer. Mas não irei embora como se suas mortes não importassem. Você me entende? Eu não serei esse homem. Eles precisam de mim aqui, Dan precisa de mim aqui, e é aqui que eu estarei. Calen envolveu o antebraço de Aen com os dedos. E se você é meu irmão, é aqui que você ficará. Não me importo com o que lhe disseram naquele templo. Esta é a sua casa, o seu povo. Eldard pensou que você estivesse morto até eu lhe contar ontem à noite. Calen apontou para Eldard. Faça o que eu peço hoje. Depois, amanhã, venha comigo para a clareira. Eldard enterrou mamãe e papai lá. Quero plantar mudas. Você fará isso comigo?
Então eu voarei. Você tem a minha palavra. Kalen, não podemos esperar. Precisamos. Um dia, porra! Kalen rugiu, tentando desesperadamente conter a raiva que ardia dentro dele. Me dê um dia. Os ossos de nossos pais jazem sozinhos sob as cinzas de nossa casa, e você não virá comigo? Aen, ou Arden, porque é isso que você é agora, não é? Você não é mais Aen. Você não é Aen há muito tempo. Kalen sabia que aquelas palavras eram duras, mas sua fúria ardia forte demais para que ele as retirasse. Vou assistir enquanto Valeris acende as piras de Belduara. Vou proferir as bênçãos dos deuses sobre os túmulos. E vou beber e comer com aqueles que tiveram a sorte de sobreviver. Amanhã irei ao bosque e levarei mudas para plantar onde mamãe e papai repousam. Se você ainda estiver aqui, então Tivar e eu atenderemos ao chamado do seu mestre. Kalen não esperou por uma resposta. Fez um gesto para Tivar, cujo rosto demonstrou compreender sua dor, e desceu a encosta em direção à cidade, acenando para Erdart enquanto caminhava. Quando a noite caiu, Kalen estava parado do lado de fora da estalagem enferrujada com uma caneca de cerveja na mão, que ele não havia tocado, e um peso no coração que o incomodava. As ruas estavam cheias, iluminadas por braseiros de madeira e lanternas suspensas entre os prédios por correntes. Mesmo no pequeno espaço em frente à estalagem, pelo menos 5 músicas diferentes eram tocadas por 5 bardos diferentes, e nenhum deles era tão ruim quanto o bardo de As Duas Barcas em Miltov, que soava como um bêbado dedilhando um gato. O povo de Belduar sentiu-se honrado em ver Valeris acender as piras, disse Tarmon, de braços cruzados, segurando firmemente uma taça na mão direita. Tal como Kalen, o homem não havia tocado na sua bebida. Foi imensamente apreciado. Foi uma honra para nós. Kalen olhou para o outro lado da rua larga, onde Dan estava com Tarn, Lirei, Teren, Eric e uma jovem que já tinha vivido 15 ou 16 verões. Tudo o que Kalen queria era levar seu amigo para beber água à beira-mar. Eles não precisavam conversar. Sentar e contemplar o oceano já seria suficiente. Mas ele precisava dar espaço a Dan. Ele estaria lá sempre que Dan precisasse, assim como Dan sempre estivera para ele. Guarda! 2 homens e 3 mulheres se aproximaram e fizeram uma leve reverência antes de seguirem em frente e entrarem no Rustichel. É estranho, disse Vairil, dando um gole em sua bebida. O quê? Perguntou Tarmon. Ver tantas almas de tantos mundos diferentes reunidas em um só lugar. Kalen não pôde deixar de concordar. Elfos de Lunitir, Vaelen e Arduran riam, bebiam e dançavam ao lado de homens e mulheres das aldeias e guerreiros dos Dracurin que vieram de todos os cantos do continente. Até mesmo alguns anões caminhavam entre eles. Ainda mais estranho ver soldados de Loria. Kalen estreitou o olhar para os homens e mulheres que estavam juntos do outro lado da rua. A maioria vestia camisas e calças largas, mas alguns ainda estavam trajados com couro preto e vermelho de Loria. Ouvi dizer que há 2 magos de batalha entre eles, disse Tarmon. Vocês ouviram a verdade. Um homem de cabelos escuros e idade mediana atravessou a multidão e inclinou a cabeça em direção a Kalen e aos outros, com um manto preto com detalhes prateados sobre os ombros. Eu sou o exarca Dorman dos magos de batalha imperiais do 43º Exército. Cada impulso no corpo de Kalen lhe dizia para quebrar o pescoço do homem, e à distância Valeris rugiu, provocando suspiros que se espalharam pela rua enquanto homens e mulheres erguiam a cabeça para o céu. Enquanto Kalen encarava Dorman, que não havia levantado o olhar, memórias de Artin Valdok naquela cela passaram pela sua mente. Unhas sendo arrancadas de seus dedos, costelas quebradas, sangue escorrendo. Um segundo rugido de Valeris trouxe sua mente de volta, e ele controlou a respiração. Como o 43º Exército foi parar em Salme? Fomos destacados para ajudar no resgate de Camilin, mas fomos pegos em uma emboscada e recuamos pelas aldeias. O homem deu um passo à frente, mas no instante em que o fez, Tarmon e Vairil se interpuseram entre Dorman e Kalen. Tarmon colocou a mão no peito do mago, e a espada de Vairil estava parcialmente desembainhada. Dorman olhou para a mão de Tarmon e deu uma risada contida. Sangramos tanto quanto qualquer um aqui. Ele tentou empurrar a mão de Tarmon para baixo, mas ela permaneceu firme como uma rocha. E você ficará aqui, exarca Dorman? Ou partirá para se juntar novamente aos exércitos imperiais? A pergunta deixou Dorman visivelmente desconfortável. Kalen fez um gesto para que Tarmon e Vairil se afastassem, aproximando-se o suficiente para sentir o cheiro do ensopado no hálito de Dorman. Ele examinou os olhos do homem. Não se preocupe. Você lutou aqui e defendeu meu lar, então, enquanto estiver dentro destas muralhas, você não é meu inimigo.
Enquanto Kalen falava, o som de asas batendo forte ecoou no ar, e todas as cabeças na rua se voltaram para o céu. Se você escolher permanecer aqui e defender este povo, viver desta terra, você não será mais meu inimigo. Mas assim que seus soldados marcharem daqui, ostentando aquele leão negro no peito, você será uma ameaça a tudo que me é caro e eu o tratarei como tal. Um movimento atrás do exarca chamou a atenção de Kalen, e ele viu um rosto que nunca pensou que veria novamente. Exarca, não guardo boas lembranças dos magos de Loria. Mas agradeço por protegerem meu lar e as pessoas que amo. Com sua licença. Kalen passou pelo exarca Dorma, com Tarmon e Vairil logo atrás, enquanto se movia pela multidão. Ele parou ao se ver diante de Anya Gritten. Você ainda cheira a flor de cerejeira. Assim que as palavras saíram de seus lábios, Kalen percebeu o quão idiota tinha sido. Eu não queria dizer. Isso foi assustador, não foi? Me desculpe, eu... Ele deixou as palavras se perderem quando Anya o abraçou com tanta força que ele pensou que ela pudesse quebrar uma de suas costelas. Por um instante, ele ficou ali imóvel como uma árvore, até que um leve impulso de valeriza em sua mente o fez retribuir o abraço. Quando Anya finalmente o soltou, lágrimas molharam suas bochechas. Ela as enxugou, rindo. Desculpe, eu simplesmente nunca pensei. Ela se interrompeu e balançou a cabeça. É muito bom te ver, Kalen. Ela lhe deu um largo sorriso. Você parece mais alto. São as botas. Anya riu, e o coração de Kalen de repente se sentiu mais leve. Céus, como ele sentirá falta do riso dela. Estes são Tarmon Ward e Vairil Ilin, dois dos meus amigos mais próximos. Anya franziu a testa e inclinou-se um pouco para a esquerda, mordendo o lábio superior enquanto ria. É mesmo? O quê? Kalen se virou e viu que Vairil e Tarmon o haviam abandonado e o encaravam com sorrisos debochados enquanto abriam caminho pela multidão. Você gostaria de caminhar comigo? Eu adoraria. Tarmon cruzou os braços e apenas observou e ouviu com alegria no coração enquanto Tanon, Origal, Nice, Torca e Leon contavam piadas e histórias, com a cerveja fluindo. Ele e Vairil haviam deixado Kalen com a mulher que claramente precisava mais do tempo dele do que eles, e Tarmon levou Vairil para conhecer os 8 membros da Guarda Real de Belduara que ainda respiravam na cidade. Embora doesse saber que seu número fora muito maior apenas alguns meses antes, aqueceu seu coração vê-los novamente. Você devia ter visto, Lorde Capitão, disse Tanon, estufando as bochechas, com a cerveja a transbordar na caneca. Felhamer ficou parado no meio de todos eles, e os Urags o encararam um a um como se fosse algum tipo de jogo. E um a um, ele esmagou os crânios deles com aquela arma monstruosa. Ouvi dizer que ele mamou na teta de uma ursa quando era bebê. Tarmon simplesmente observou Erdar Tamersmith se aproximar silenciosamente de Tanon por trás e permanecer ali o tempo todo enquanto Tanon contava sua história para a multidão ao redor deles. Os lobos prateados, ele ouvirá dizer que eram chamados, em referência às capas que usavam. Deixe minha mãe fora disso, disse Erdart, batendo as mãos nos ombros de Tanon e baixando a voz para um sussurro. E eu deixarei sua mãe fora disso. Os olhos de Tanon se arregalaram e ele deu um salto para frente. Seu filho da puta desgraçado. Erdart e os outros caíram na gargalhada, e o gigante deu um tapinha nos ombros de Tanon. Ao ver aquele Felhamer, Tarmon compreendeu um pouco da origem da força de caráter de Kalen e Dan. Algum de vocês viu Dalen? Perguntou Erdart. Ele está no matadouro, respondeu Nice, com um tom sombrio. Um Urak quebrou os braços do jovem Conal. Os curandeiros élficos fizeram o que puderam, mas não há certeza de que ele verá o próximo amanhecer. Erdart assentiu com a cabeça e ergueu a xícara. Os outros fizeram o mesmo e beberam profundamente. À medida que as bebidas fluíam, as piadas continuavam e as histórias ficavam cada vez mais altas e ridículas. Enquanto Tanon contava histórias da grande batalha pela cidade, ele disse algo que Tarmon se arrependeu amargamente de ter dito. E agora esse Draleide se pavoneia como se fosse o dono do lugar, depois de termos sangrado por meses para impedir que os Uraks nos massacrassem. As outras vozes silenciaram, e Erdart lançou um olhar para Tarmon. O quê? Perguntou Tanon, virando o resto da sua bebida e olhando para os rostos ao redor. Ele chega voando no seu dragão enorme e espera que todos nós nos curvemos, acenemos com a cabeça e hajamos como se ele tivesse feito alguma coisa. Ele não estava aqui. Ele não me apoiou, nem a você, disse ele, apontando a bebida para Nice. Estou farto desses reis, anciãos, Draleide e os malditos Lorianos. Eles fazem o que bem entendem, mandam a gente morrer em alguma batalha ou nos deixam passar fome como aquele idiota do Daimon.
Tarmon cerrou os dentes, rangendo-os. Tanon, já chega. Arthur era um homem que eu podia seguir, mas aquele Daimon era um idiota arrogante. E o que o tornava melhor do que nós? Sangue. Um enfeite na cabeça. Este Draleide não é diferente. Como ele pode ser melhor do que aqueles que incendiaram este mundo? Ele não dá a mínima para nós. Tarmon deu um passo à frente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Dan surgiu do nada e acertou um soco na cara de Tanon. Tanon tropeçou e caiu, mas Dan estava em cima dele num instante. Repita isso, rugiu Dan, agarrando a gola de Tanon. Ele socou o homem no rosto uma segunda vez, a bochecha de Tanon estourou. Diga mais uma palavra dessa sobre Kalen e eu vou te estripar como um peixe. Dan agarrou a camisa de Tanon com os 2 punhos, puxando o rosto do homem para mais perto do seu. Você não é digno nem de lamber a merda das botas dele. Você não sabe de nada. Dan deixou Tanon cair de volta na terra batida e saiu furioso em direção à multidão, afastando a mão de Eldar com um tapa. Tanon se levantou bruscamente, furioso, com raiva nos olhos. Pare, disse Tarmon, agarrando Tanon pelos ombros. Pare! Lorde Capitão, eu vou. Não sou mais seu Lorde Capitão. Renda-se, Tanon, ou eu o eliminarei. Tanon lançou um olhar furioso para Tarmon, depois o empurrou e começou a perseguir Dan. Tarmon agarrou a camisa do homem, girou-o e acertou-lhe um soco no rosto. O antigo membro da Guarda Real caiu no chão como um saco de pedras. Você precisava bater nele com tanta força? Perguntou Eldar, parado ao lado de Tarmon. Eu não bato leve. Tarmon se agachou sobre Tanon, dando-lhe leves tapas na bochecha até que Tanon o encarasse. Você bebeu cerveja demais. Disse coisas que um membro da Guarda Real deveria se envergonhar de dizer. Levante-se, vá para a cama e amanhã esqueceremos tudo. Não sou mais um membro da Guarda Real, disse Tanon, cuspindo sangue na terra, com a voz arrastada. Não, mas você é melhor do que isso. Estamos de acordo. Tanon olhou para o chão, depois voltou a olhar para Tarmon e assentiu com a cabeça. Tarmon ajudou o amigo a se levantar e o entregou a 2 dos outros para que o levassem para a cama. Perdoe-o, Lorde Capitão, disse Origal. O rei Daimon causou muito mal. Eu não sou seu Lorde Capitão, e sei o que Daimon fez. Ele era apenas um menino. Ele nunca deveria ter tido que usar aquela coroa sozinho. Origal assentiu com a cabeça, e Tarmon deu-lhe um tapinha no ombro. Não sou seu Lorde Capitão, Origal, mas sempre serei seu irmão. Sempre, concordou Origal. Pensei que ele fosse seu amigo, disse Eldar, apontando para Tanon. Ele é. Se você faz isso com seus amigos, o que fará com seus inimigos? Meu inimigo não teria se levantado. Eldar pousou a mão no ombro de Tarmon. Venha, sempre quis ver se consigo beber mais que um elfo e um membro da Guarda Real de Belduara. Você tem. Não, respondeu Eldar. Mas agora fiquei curioso. Enquanto Kalen e Anya caminhavam pelas ruas de Salme, pela primeira vez em muito, muito tempo, sua mente se aquietou. Ele ainda conseguia ver Valeris, o dragão, deitado nos campos além, com a cabeça apoiada no lado de Avandeer e a cauda enrolada na perna de Vartiar, mas tudo em que ele estava concentrado era a voz de Anya. Ela se tornará uma curandeira, como a mãe dele. Alguém que salvava vidas em vez de tirá-las. Esse poderia ter sido ele se nunca tivesse saído do bosque. Caminharam e conversaram até chegarem às docas, com sons de música e dança ecoando da cidade atrás deles. Eles tiraram os sapatos e sentaram-se com os pés pendurados na borda, olhando fixamente para o oceano. Anya pegou no braço dele e olhou para as runas prateadas tatuadas que circundavam seus antebraços. O que são elas? Kalen olhou nos olhos verdes de Anya e depois nas marcas. Dreskir Emaiti Uarta. Dreskir Emaiti Nokli. Bantervi, Measter Ogosvart. Anya observou maravilhada enquanto as runas brilhavam com uma luz púrpura. Kalen respirou fundo, sentindo sua armadura pulsar em sua mente. São runas Jotnar. Elas prendem minha armadura a mim. Protegem meu coração. Proteja meus ossos. Ligados estamos nós, mestre e juramento. Anya balançou a cabeça, sorrindo, e voltou a olhar para a água. O quê? Perguntou Kalen. Eu sempre imaginei que nos apaixonaríamos, casaríamos e decidiríamos ter 6 filhos, até percebermos que 3 provavelmente seriam suficientes. Você fez isso? Perguntou Kalen, rindo. Anya assentiu, colocando as mãos nos joelhos. Nós construiríamos uma casa na beira da clareira,
com um grande jardim para todas as flores. Você caçaria com Faenir, porque, sejamos sinceros, você nunca gostou muito da forja. Eu começaria a fazer sabão com a minha mãe, mas eventualmente aprenderia a ser curandeira. Freys me ensinaria. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Seria uma boa vida, disse ela. Simples, mas boa. Simplicidade soa ótima. Será que é normal sentir saudades de uma vida que você nunca teve? Eu faço isso todos os dias. Calen pousou a mão no joelho de Anya, e ela se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele. Todos os dias. Podemos ficar sentados aqui um pouco? Calen assentiu. Eu gostaria. Ele respirou fundo, sentindo o aroma das flores de cerejeira, e fechou os olhos. Não haveria mais vida simples, mas ele poderia fingir por mais algumas horas.